A Laís, ela mandou aqui, ó. Sou bipolar e TDAH. Tomo quetiapina de 200 miligramas e desvenlafaxina. Foi a pergunta que você me mandou. Foi a minha. Foi ela que mandou, Foi a minha. Então já pergunta, Isso, eu sou TDAH e bipolar e adiantou bastante o meu conhecimento disso tudo, justamente por conta das entrevistas e tudo mais. Até agradeço por isso e a oportunidade. E hoje eu tomo a desvenlafaxina de 100 e a quetiapina de 200. Eu não consigo tomar o carbolítio. Me dá tremores e tal. Eu não sei se é o efeito colateral. Não sei se, porque antes eu tentei o suicídio, tentei 3 vezes, eu fui internada em clínica psiquiátrica. Tomei muita medicação, eu não sei se foi por conta disso que eu fiquei dessa forma, mas eu tinha essa dúvida em saber se foi devido essas tentativas de suicídio com a medicação, que era com Rivotril e bebida, que eu tentava. E tomei outras medicações dentro da clínica também. Eu não sei se eu fiquei com isso devido a essas tentativas. E também saber se tem como tratar a bipolaridade somente com a quetiapina e a desvenlafaxina, sem o carbolítio. Olha só, primeiro a gente tem que ver se você tem bipolaridade mesmo. Alguma vez você já entrou em euforia? Várias vezes. Várias vezes. O que entra em euforia? Euforia é quando você vai para uma alegria desproporcional. Ah, tá. É uma alegria que não condiz com o que você está pensando. Tá. Existe bipolaridade na sua família? Sim, depois que eu me descobri... Ok. Então, assim, temos uma bipolaridade, tá? É possível tratar só com a quetiapina? Sim, é possível. A quetiapina foi uma grata surpresa pra gente, porque antes era só o carbolítio. Então, quem não se adaptava ao carbolítio, aí tentava Depakote, que deixava gorda, careca, né? Além de ficar gorda, perdia o cabelo. Tinha uma série de coisas. Hoje você tem a lamotrigina, que também funciona. Você tem a quetiapina, a XRO, que você faz? Isso. Isso mesmo. A XRO é a melhor que tem. E você tem que fazer um equilíbrio, exatamente, entre o teu humor, ele não pode nem descer demais, nem subir demais. É uma boa escolha. Quanto tempo você está sem essas alterações radicais? Eu estou tomando há 3 anos e há poucos meses eu decidi, junto com a psiquiatra, de que eu ia dar uma diminuída nas medicações, mas sempre consciente e tal. Mas, assim, esse tempo que eu estou aqui em São Paulo, faz 5 meses, eu sou de Pernambuco, eu dei essa diminuída e eu estou tendo muitas, sabe, altos e baixos. Hoje mesmo eu tive muito mal, até falei para a Vilela, eu digo que tem a oportunidade de estar aqui. E olha que interessante, porque assim, o estabilizador, que no teu caso é a quetiapina, você sempre vai ter que tomar. O grande desafio é descobrir qual é a dose mínima que te mantém estável, tá? E qual é a dose que, quando você sai para a euforia, consegue te jogar rapidamente numa estabilidade. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o bipolar, quando você faz antidepressivo, a desvenlafaxina é um antidepressivo, você tem que ter muito cuidado, porque ele pode ficar jogando para euforia. Então, você tem que ter esse tipo de percepção. E, principalmente, você ter a autopercepção de saber a hora que você está saindo da trilha. Que isso é a coisa mais difícil para o bipolar. Isso, eu estou sempre tendo consciência, assim, do que é que eu estou sentindo e tal, e tendo a mente sempre positiva. Hoje eu realmente tive muito mal, mas eu já fico naquela. Eu já sei que eu estou mal. O que está me provocando isso, e tipo, você mesmo já reavalia, né? Isso, eu procuro já ficar mais quietinha. Eu sei que se eu ficar falando muito a respeito, eu vou ficar pior, então eu fico naquela minha bolha um tempinho. Faço as pessoas entenderem que eu estou no meu canto, então não chega. Tem que dormir bem. Tem que ter esses silêncios e as pessoas têm que entender isso, ter o momento de recolher, porque senão fica todo mundo, por que não está falando? Fala. Eu digo que é a tática do 48 horas. Dá 48 horas, porque tudo muda, né? A divisão da gente. Tem que dormir bem, tem que fazer exercício, porque assim, o bipolar não é o que ele faz hoje, é o que ele mantém sempre. Uma noite mal dormida... Na média? Porque as pessoas acham que é só, tipo assim, não... Uma noite mal dormida desequilibra. É mesmo? É capaz de desequilibrar? Pode. Tudo. Muito. Muito Bastante. Mesmo. Eu vim saber o que é ter um equilíbrio, ter uma calma depois da medicação certa. Então, foi depois que eu fui internada, que eu saí, que a doutora, que já me acompanhava há algum tempo, que eu também sou da área artística, então ela já me acompanhava, assim.
eu sei o que é que ela tem. Então, ela passou a medicação para mim. E aí você sentiu... Nossa, eu nunca tinha sentido aquilo. Então, assim, de ilusões e tantas outras coisas. Então, para mim foi perfeito. Você está muito bem medicada. Boa médica. Obrigada. E boa paciente. É mesmo? Poxa. Sim, porque ela já tem esse autoconhecimento. É. Porque o grande problema do bipolar é ele se convencer. Porque quando ele está na euforia, ele não quer se tratar. É. Ele está alegre, super cheio de energia, Não tem porquê, né? não dorme, tem milhões de O ideias. problema é quando vai... Quando ele vai para depressão, se você trata só a depressão, ele pode ir para euforia. Faz o efeito contrário. Entendi. Então, a grande dificuldade é que a pessoa entenda que você não está... não é extremos, é aqui no... Porque a euforia é boa ou mesmo ela não é boa? No início é boa, depois capota, mas no início é boa. mesmo? Os dois ali. Exatamente. Entendi. E aí pode ir acelerando de uma tal maneira que ela começa a ter ideias de grandeza, nada para, uma energia infinita. Entendi. Entendeu? Dá uma hipersexualidade. Então, às vezes, a pessoa é quietinha e, de repente, vira... Mas isso uma pode potência. ter gatilho, por exemplo, de bebida, de alguma outra coisa? Pode, ou não tá? pode ter gatilho de não dormir bem, Ah, pode de não ter dormir bem. gatilho de alguma frustração, mas isso é importante que o paciente entenda Saiba, né? quais Entender. são os seus gatilhos. Exato. Porque se você detecta no início, você rapidamente traz para a estabilidade. Entendi. Se você vai deixando, vai capotar, Entendi. entendeu?